temos caminhado no livro de Esdras, né, irmãos? E então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre o capítulo 5, os primeiros versículos ali do capítulo 5 de Esdras. Esdras, capítulo 5. Nós temos entendido que este livro foi escrito para narrar, em primeiro lugar, a história dos judeus que retornaram do exílio. Estavam na Babilônia, estavam ali cativos por conta da deportação que Nabucodonosor imprimiu sobre aquele povo, sobre aquelas pessoas. E durante 70 anos eles estavam ali cativos, presos, por conta, claro, do pecado que eles mesmo cometeram com relação ao guardar os sábados, né? Nós temos já sabido disso. Eles, durante muito tempo, durante 490 anos, eles não guardaram os sábados, e esses sábados então completaram 70 anos. Foi o tempo que eles precisaram ficar para serem absolvidos, destes pecados, destas transgressões que cometeram com relação à vontade de Deus. Não somente isso, toda a idolatria também, né, que o povo já estava praticando, já estava vivendo ali, esquecendo-se de Deus e praticando a idolatria. Temos visto então, a partir até o capítulo 4, que eles chegaram por ordem de Ciro. Eles foram liberados, para que eles retornassem à terra. O profeta Daniel já tinha previsto isso, mediante as leituras e estudos dos livros do próprio profeta Jeremias, e ele então vai estudar e perceber que já estava no tempo de retornar, e Deus realmente faz isso, Deus efetivamente faz isso. Então, olhando para essas coisas, nós percebemos quanto que a sociedade ela é cega de não perceber que a história narra, de fato, as verdades bíblicas que estão aqui inseridas, né? Quando você olha, houve uma nação babilônica, houve uma nação medo-persa, houve uma deportação, houve um exílio do povo de Israel, do povo hebreu ali naquela terra. E eles retornaram, houve uma reconstrução do templo sob Zorobabel. Então, como não acreditar nesta palavra, pelo menos como um livro histórico? Como não acreditar na Bíblia, pelo menos como um livro histórico? Quanto mais se ele for profético, e de fato essas profecias estarem realmente narrando a verdade do ser humano, a verdade da raça humana. Quando nós olhamos, por exemplo, para Romanos capítulo 8, do 18 ao 25 que nós lemos, né? E Paulo então vai olhar para o futuro e vai dizer assim: poxa, todos esses sofrimentos que nós temos agora não se comparam com a esperança que nós temos, com as maravilhas que nós vamos experimentar ali depois desta terra. Ainda que estejamos passando por toda essa situação hoje, vendo a natureza sofrer, a natureza gemer, e quando falamos de natureza, eu não sei vocês, mas eu imagino árvores, eu imagino o mar, né? Mas nós também pertencemos a essa natureza, né? Nós também fomos criados por Deus, nós fomos criados por Ele e fomos colocados ali no Jardim do Éden para administrar e gerenciar tudo isso aqui, mas nós também fomos afetados pelo pecado. Então nós também somos naturais daqui, né? Deus tomou o barro ali e fez o homem, segundo o Gênesis nos relata, e soprou nele o fôlego de vida, ou seja, nós temos o fôlego do Senhor, mas nós fomos tirados também do barro, da terra que Deus criou, que é essa natureza. Percebam os irmãos que nós também somos esta natureza também, e também gememos. Nós também, por causa do pecado, aguardamos essa bendita esperança, aguardamos a volta do Senhor Jesus Cristo. E por que a sociedade não olha para isso e percebe esta realidade de tudo que está acontecendo
com o ser humano e com a natureza criada, e percebe que esta palavra, este livro que nós temos nas mãos, é de fato uma palavra profética, é de fato uma palavra verdadeira que narra aquilo que estamos vivendo, experimentando e as coisas que haverão de acontecer, porque todas as coisas que a palavra de Deus profere, nenhuma delas deixou de ser cumprida. Logo, são coisas que devemos nos ater e devemos realmente olhar com gravidade e com responsabilidade para isto. Desta maneira, olhamos então para essa deportação, agora sob a orientação, sob a liderança de Zorobabel e Jesua, ou Josué, talvez na sua versão traga Josué, não Jesua, né, como na minha, mas é a mesma pessoa, Josué ou Jesua. Zorobabel, um líder político, um líder governamental, e Jesua então o sacerdote do povo ali, representando ali o sacerdócio entre o povo. Esdras capítulo 5, versículo 1 até o versículo 5 vai dizer o seguinte: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dário e viesse resposta por carta sobre isto. Eles começaram então no capítulo 3, se os irmãos se recordam, a edificar, ali a partir do versículo 8, eles, no capítulo 3, a partir do verso 1, eles levantam um altar para adoração a Deus e cumprem ali todo o rito de adoração ao Senhor, de holocaustos e de sacrifícios, e felizes que estavam pela ideia de reconstruir o templo. Mas a primeira coisa que eles fazem é restaurar o altar, e eles restauram o altar. E depois de restaurado o altar e terminados os tempos das festas, a partir do verso 8, eles lançam o alicerce do templo. Eles lançam agora o alicerce para a reconstrução do templo que outrora tinha sido destruído por Nabucodonosor, pela nação babilônica. Eles cantavam alternadamente, versículo 11, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Capítulo 3, versículo 11, então vai narrar a alegria desse povo. Alguns choravam até de tristeza por conta da beleza que eles se lembravam do templo anterior, que a glória do Senhor, o Shekinah de Deus, encheu ali todo o ambiente, e eles, aqueles mais idosos, poderiam se lembrar das coisas maravilhosas que eles viram, coisas que não estavam acontecendo agora nesse novo templo, mas Deus estava ali animando o povo, Deus estava ali animando Zorobabel, o Josué, o Jesua, para eles então liderarem um povo nesta empreitada, com um contingente menor, sim, é verdade, mas com todo o ânimo que o Senhor estava dando a eles, para a reconstrução do templo, para retomar o trabalho, para retomar a missão, para retomar o trabalho de adoração a Deus, mediante as orientações que o próprio Senhor deu a eles, porque o povo tinha meio que se desviado de todas essas verdades. Porém, não é trabalho de Deus se não tiver oposição. No capítulo 4, nós só recordando aqui, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel, e então, como nós falamos semana passada, eles lançaram uma ideia: deixa a gente construir junto com vocês aí e tal. Não, Zorobabel e Jesus falaram: não, vocês não têm nada aqui com a construção do templo, nós vamos construir, porque Zorobabel sabia que aquelas pessoas que estavam vindo eram samaritanos, e eles estavam envolvidos com outros deuses, outras coisas, outras adorações, e Zorobabel e Jesus falaram não, e os outros líderes impediram a construção. Então o versículo 4 então vai dizer: então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar, alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Eles desanimaram o povo parou a construção do templo.
estavam felizes, animados, adorando ao Senhor, sacrificando ao Senhor. Mas quando tomam então a reconstrução do templo, mão na massa, vamos lá, mas chegam os inimigos com uma estratégia que não deu certo, aí eles vão e começam a alugar pessoas, começam a conversar com pessoas para desanimar aqueles que estavam trabalhando, e de fato desanimaram. De fato eles conseguiram o seu intento, porque o templo parou 16 anos, a construção parou, aquela obra parou 16 anos. Às vezes nós andamos por aí, vemos obras, em frente ao aeroporto ali, eu passo, tem ali uma obra, né? Está só os pilares ali, só a estrutura, os pré-moldados construídos, me parece que até caiu algumas placas ali, né? Quem passa por ali vê, como é triste você ver isso, e perceber que alguma coisa que foi iniciada, agora ela está se acabando, ela está se deteriorando, ela está simplesmente perdeu-se o propósito. E aquele que estava construindo, imagine ele, a alegria que ele tinha quando via aqueles pilares sendo construídos, sendo colocados ali, sendo instalados, mas daqui a pouco tem alguma coisa que acontece que ele tem que parar, talvez uma briga de justiça, talvez uma briga familiar, alguma coisa assim, ele tem que parar. Imagine ele passando por ali, olhando e percebendo toda aquela estrutura, e ele nada podendo fazer, toda a expectativa que ele tinha, e agora ele nada pode, e aqueles ferros enferrujando, aquelas estruturas se deteriorando. Imagine a tristeza, não é verdade? 16 anos, imagine o povo trabalhando, lançaram os alicerces, viram, tinham expectativas, mas 16 anos passando ali, poxa, nós lançamos o que tal, e nós estávamos trabalhando, estávamos animados, nós sacrificamos, e agora nada mais podemos fazer. Porque essas pessoas, as nossas nações vizinhas aqui, enviaram uma carta para Dário, ou para Ciro, perdão, e fizeram parar a construção. 16 anos, é muito tempo. Mas foi uma história real, foi uma situação real. Havia de fato, se os irmãos lerem o capítulo 4 ali, os irmãos vão perceber a carta do rei Ciro, né, fazendo parar aquela construção. Mas o problema não são os problemas que nos sobrevêm, essa não é a questão. O problema da igreja, irmãos, não é os problemas que nos sobrevêm. O problema da igreja não é exatamente aquelas coisas que acontecem de forma externa a nós, mas o nosso problema é o que está aqui dentro. Como nós falamos semana passada, Deus não está preocupado com a construção de templos, Deus nunca esteve. A coisa é que, principalmente no Velho Testamento, ter um templo, ter um espaço era importante para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu era um povo baseado ou chamado para conquistar uma terra, não é? E se nós temos uma terra, nós queremos ter um espaço, um lugar geograficamente estabelecido para colocar ali um referencial de adoração ao nosso Deus. Nós não precisamos disso, a igreja não precisa disso, porque a igreja não foi chamada para conquistar terras. Cristo já conquistou o céu para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar-vos lugar. O nosso templo está lá, o nosso templo é espiritual e não terrestre. O templo de Deus é o nosso corpo. Quando reunido estamos, o Senhor Jesus Cristo está conosco. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei no meio deles, ok? Se algum dia você for para uma cidade, para um lugar onde lá não tem ninguém, mas você encontra 2 ou 3 pessoas que pode comungar da mesma fé, da mesma doutrina, e vocês estiverem na sala da sua casa, ali o Senhor Jesus estará, ali é uma igreja. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Você não precisa ir para qualquer coisa, olha, eu preciso, calma. Quanta dificuldade muitas vezes nós temos de entender isso, né? Às vezes nós saímos da igreja por questões naturais, de mudança, viagem, trabalho, né? E então eu preciso procurar uma igreja. A melhor coisa talvez, né, é parar, espera o Senhor falar. Quem sabe Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, na sua casa, na sua família, e fazer da sua casa uma extensão, ou fazer da sua casa um trabalho onde Ele pode chamar outras pessoas, entendendo que talvez tenha outras pessoas que professam a mesma fé que você. E aí você pode então sentar, reunir-se com essas pessoas. Talvez não vai ter 10, 15, 20, 100 pessoas, talvez não.
Talvez embaixo de um pé de laranjeira vocês podem se reunir, eu posso me reunir num banquinho, numa cadeira de praia ali, e abrirmos a Bíblia, orarmos, cantarmos, o Senhor estará ali. É isso que o Senhor quer dizer. Porque o contexto está falando efetivamente, irmãos, de situações onde a igreja por muitas vezes estava sendo perseguida. O contexto da igreja, quando Jesus estava falando, era um contexto de perseguição, era um contexto de pessoas saindo, e muitas vezes eles não tinham direção, não tinham orientação. Perceba que aquelas pessoas que estavam constituindo a igreja eram judeus que tinham na sua mente a ideia de um templo, a ideia de um lugar específico para adoração, e por muitos motivos essas pessoas tiveram que ser dispersas, tiveram que mudar-se, ou por perseguição, ou por questões climáticas, não sei, e eles se viam sozinhos, ou apenas uma ou duas famílias ali, e agora vamos fazer o que? Não temos um templo aqui, onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estarei no meio de vocês. Por isso que Jesus estava falando sobre isso. Essa é a ideia, e isso é a igreja, não é movimento. A igreja não é programação, a igreja não é qualquer movimentação visualmente bonita. A igreja é a adoração a Deus aonde quer que nós estejamos. Isso é ser igreja, independente das circunstâncias. Mas percebam que para o povo, depois desses 16 anos, eles estavam um pouco fora do foco. Versículo 1: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. O que Deus teve que fazer? Levantar profetas, levantar homens que falassem em seu nome. E Ageu, um dos profetas, vai dizer o seguinte, Ageu capítulo 1, é um livro difícil de achar, está lá antes de Zacarias, mas você vai conseguir. Se você for lá no final do Velho Testamento, você vai encontrar Malaquias, Zacarias e depois Ageu, de trás para frente, ok? Percebam capítulo 1, versículo 4. Ageu, capítulo 1, versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Percebem o que aconteceu? 16 anos se passaram por conta de uma carta, sim, de um trabalho, de uma estratégia que foi feita para desanimar o povo. Mas o problema não são os problemas, lembra? O problema não são os problemas que nós temos, o problema é a condição do nosso coração. Eu posso pegar esse problema e fazer dele maior do que de fato ele é, mas eu posso pegar esse problema e transformar ele em glórias a Deus, para provar que Deus é maior do que os problemas que nós possamos enfrentar. O povo de Israel fez o contrário. Durante esse tempo, ao invés de eles se sentarem, ao invés de eles pararem, ao invés de eles pensarem o que fazer para mudar essa situação, eles se acomodaram. Já que não tenho tempo, vou arrumar minha casa então, né? Eu vou ajeitar, nada contra uma casa bem ajeitadinha, bem bonitinha. Estamos falando sobre a nossa casa ali, né? Alguém que vai nos visitar vai ver a grama alta, o pastor é porco. Não, é que a gente está um pouco cansado assim, né, de cortar grama e arrumar, porque a gente sabe que logo, se Deus quiser, vamos ter a casa aqui, então a gente já está meio que largando assim. Não dá para largar muito nessa não, também é porquice, né? Mas enfim, mas chega a determinadas situações que você fala, adianta eu mexer, adianta eu arrumar, né? Logo nós vamos ter uma casa nova, tal. Mas o problema é faltar o foco, é perder o foco. Eu permito que o problema se torne maior do que o meu Deus e o que Deus pode fazer. É claro que o rei tinha mandado aquela carta para parar a obra, mas não é o mesmo Deus que eu tenho que trabalhou no coração daquele rei para enviar as pessoas ou reenviá-los para a reconstrução do templo? É o mesmo Deus. Por que eles pararam?
problema não foi ter parado, mas o problema foi se render à situação e ao contexto. E aí Ageu tem que ser levantado por Deus para dizer: olha, vocês estão arrumando a casa de vocês, vocês estão embelezando tudo, está tudo muito certo com vocês. Mas e a casa do Senhor? Ela vai permanecer em ruínas? Vocês não vão fazer nada? Ou seja, quando o Senhor levanta estes homens, dentro de uma ideia de palavra profética, ou seja, esses homens profetizando para o povo de Israel, é necessário, em primeiro lugar, irmãos, coragem, para nós realizarmos o que temos que realizar. É necessário que tenhamos, de fato, coragem para trabalhar. Vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, mas perceba que Deus levanta Ageu e Zacarias, e a primeira coisa que nós podemos perceber aqui nesses homens, percebam, olha, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Zacarias era filho de Ido, também profeta. Se vocês pesquisarem Zacarias, vocês vão perceber que na verdade ele era neto de Ido, né? Está falando sobre a linhagem de Zacarias, mas de Ageu nada se tem. Ageu era um profeta que nós não sabemos de quem era filho, o que ele fazia, se era casado, se tinha filhos, se não tinha, qual era a sua origem. Ageu simplesmente era Ageu. Eles são considerados profetas menores, não porque a importância deles é menor, mas porque o conteúdo que eles trazem é menor do que, por exemplo, o conteúdo de Isaías, de Jeremias, do próprio Daniel, né, de Ezequiel. Então você percebe que Ezequiel tem o quê? 48 capítulos, né, aquele livro, enquanto que Ageu tem 2 capítulos. Então a quantidade de informações que Ageu traz é menor, e Zacarias também é menor, mas não na sua importância, mas sim no seu conteúdo. O que nós queremos dizer com isto? Quando Deus levanta alguém para falar, não importa quem ele seja, se é filho deste ou daquele, se ele tem linhagem ou não tem, se ele tem história ou não tem. Quando Deus levanta alguém para falar, Ele vai fazer pela sua graça, pelo seu poder, pela sua misericórdia e soberania, que é próprio do nosso Deus. É bom que nós estejamos atentos ao que Deus está falando. Percebam que quando Paulo se levantava para falar, irmãos, alguém chegou e disse: o que fala esse tagarela? Né? Atos 17, 18, vamos dar uma olhada lá. Atos 17, 18. Paulo, quando está em Atenas, ele então começa a pregar sobre aquela situação ali, sobre ao Deus desconhecido e tudo mais, né? aqueles espaços que tinham para a adoração de todo tipo de deuses. Agora percebam, 17, 18, Atos 17, 18, vai dizer assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Eles chamavam Paulo de tagarela. Ou seja, o que é um tagarela? Alguém que fala, você não entende, fala, mas parece que não falou nada. Ele fala, mas parece que não tem começo, meio e fim, né? Parece que não há um desenvolvimento. Porque de quem que nós estamos falando aqui? Versículo 18: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Estes homens eram letrados. Estes homens eram homens que conheciam da arte do falar, da arte da homilética, da arte de discutir ideias, de argumentar sobre verdades profundas até. E estes homens, na qualidade que lhes era proporcionada, nas suas prerrogativas, eles estavam dizendo: nós somos filósofos, nós somos palestrantes, Quem é esse tagarela aí? Qual que era a mensagem de Paulo? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava o quê? Jesus da ressurreição. Essa era a tagarelice de Paulo.
pregar sobre Jesus e a ressurreição. Por que esses homens não entendiam aquela verdade tão profunda, que nenhum filósofo consegue penetrar nisso, que nenhum estoico, por mais estudado que seja, jamais conseguirá chegar à profundeza dessas verdades sobre Jesus e a ressurreição? Por que esses homens chamavam Paulo de tagarela? A resposta é simples. Esdras, capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa. Depois que Ageu e Zacarias se levantam e profetizam, falam ao povo, o que acontece? O Espírito de Deus abre os olhos de Zorobabel e Jesua para eles entenderem que esses 16 anos que eles ficaram sem construir, ou eles se renderam aos problemas, eles estão dizendo: nós falhamos, nós erramos, nós demos mais razão aos problemas, às dificuldades, nós valorizamos mais o poder de um rei humano do que a força do nosso Deus eterno e soberano que criou todas as coisas. O que estamos fazendo esses 16 anos parados aqui? O Espírito de Deus usou esses dois homens para despertar nesses dois líderes a realidade da onde eles estavam. Para aqueles estoicos, epicureus, filósofos, Paulo era simplesmente um tagarela. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus não estava ali trabalhando naqueles corações. O problema não é quem fala, irmãos. O problema não é a palavra. O problema não é a forma da transmissão da palavra. O problema, qual é a condição do meu coração para receber esta palavra? Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 17, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, 1 Coríntios 1, 17. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. E aí nós conhecemos o restante do versículo, do capítulo, quando ele vai dizer que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E no capítulo 2, versículo 4, Paulo vai dizer também: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eis aqui o segredo da pregação. Eis aqui o segredo da pregação que alcança o seu intento, o seu objetivo. Não é exatamente como eu falo, não é exatamente a maneira como o pregador traz a mensagem, não é exatamente de que maneira ele se porta, quais são as palavras rebuscadas ou não que ele traz, mas o que a diferença está aqui é o que o Espírito Santo está fazendo, como estamos dando de fato toda o respeito e consideração à pessoa do Espírito Santo nas nossas vidas, para nós ouvirmos, falarmos, gesticularmos, a fim de que o Espírito Santo possa usar todo o meu ser neste momento para falar ao coração dos irmãos, ao coração da igreja. Eis a responsabilidade do pregador, eis a responsabilidade também da igreja de estar disposta, mediante a ação do Espírito Santo na sua vida, de estar com o coração pronto para ouvir aquilo que o Senhor está falando. E foi assim durante todo o tempo. Deus usou vários homens, pescadores, agricultores, boiadeiros,
reis, homens, para proferir a sua palavra, de vários estilos e de vários modos. Ageu não tinha genealogia, ninguém sabe quem era esse homem, mas era um profeta do Senhor. Ao contrário de Zacarias, que tinha ali a sua origem, todos sabiam quem era a sua família. Deus vai usar vários tipos de homens. A questão não está no homem em si, mas qual é a disposição. Martin Lloyd Jones fala certa vez que ele estava... Martin Lloyd Jones, um dos grandes ícones da pregação, né, dos pregadores da história, da igreja moderna. E certa vez Lloyd Jones se levantou para pregar, e quando ele tinha um grupo de jovens universitários ali, como ouvintes na sua plateia, e ele percebeu um jovem ali sentado, totalmente largado, com os pés para cima do banco, né? E ele pensou consigo mesmo, né? Eu não sei se ele pensou ou se ele falou, não me recordo agora, está no livro de Martin Lloyd Jones, Pregação em Pregadores. E ele diz, eu não sei, mais uma vez eu digo, não sei se ele pensou a respeito disso ou se ele falou com essa pessoa, mas você pode pelo menos me dar uma chance para eu expor a minha palavra? Se eu não te convencer, aí tudo bem, você fica na posição que você está, sem qualquer consideração para com a palavra que vai ser dita, mas me dá pelo menos uma chance para eu tentar convencer você de que essa palavra que eu vou falar é importante. Ou seja, quando você senta daquela maneira que aquele jovem estava, é porque você já está com o coração disposto a não ouvir, você não quer saber. Eu não estou disposto a ouvir o que você tem para me dizer, por mais que o que você tenha para me dizer seja a maior das verdades, mas se o meu coração está fechado para aquilo, eu não quero ouvir. Essa disposição o Espírito Santo não vai poder, entre aspas, porque ele é soberano, né? Mas nos nossos olhos humanos, ele não vai poder trabalhar, não vai poder realizar nada, porque é necessário que o meu coração esteja disposto a ouvir, esteja disposto, pronto realmente a ser trabalhado e modificado por essa situação. Portanto, uma palavra profética vai trazer a nós esta ideia de que esta palavra pertence somente àquele que profere, ou seja, a Deus, não ao pregador em si, não ao instrumento de condução da mensagem, mas ao próprio Deus, à pessoa do Espírito Santo. É Ele quem faz esse trabalho. E não somente isto, esta palavra profética vai exigir de nós também, como falamos há pouco, voltando um pouco aqui, coragem. Quando a palavra do Senhor é proferida, é necessário que eu tenha, independente de quem está transmitindo, mas é importante que ela encontre em mim um coração corajoso para praticá-la, para observá-la. Quando Zorobabel e Jesua ou Josué ouvem aquela palavra, eles simplesmente se dispõem e vão trabalhar. Se dispõem e vão trabalhar. E eu acho interessante no final do versículo 2, acompanhe capítulo 5 de Esdras, verso 2, ali na última frase ali, e com eles os referidos profetas de Deus, Ageu e Zacarias, que os ajudavam. Eu não sei se eles estavam levantando tijolo mesmo, não sei qual que é, levantando pedra, me parece que sim, mas talvez estavam só trazendo palavras de ânimo, o que já era suficiente para o povo, principalmente para os líderes. Mas me sugere aqui que sim, eles estavam com a pá inchada na mão, levantando tijolo, fazendo massa e pau para toda a obra, pelo menos é o que me parece, né? A gente pode discutir depois sobre isso, considerar se sim ou se não, mas esta é a ideia que me passa. Mas é necessário coragem para isto, porque a carta ainda era real, o edito do rei ainda estava vigente. Você chegar e começar uma coisa, é como nós estávamos construindo aqui um trabalho, uma obra, e vem a prefeitura e embarga, fala, você não tem esse alvará, né? Graças a Deus o alvará saiu, né? Essa semana o engenheiro nos ligou e disse, irmãos, o alvará está liberado, a construção pode seguir. Falei, amém, né? Então já estamos trabalhando nisso aí também, estamos conversando com os irmãos a respeito dos próximos passos. Mas imagine que estamos construindo, é claro que não queremos fazer nada contra a lei, né? Mas é só um exemplo aqui, e aí chega a fiscalização da prefeitura e diz, olha, está embargado, está faltando aqui alguma coisa aqui para vocês, alguns itens para vocês continuar a obra, e a gente desanima, e aí, ou falamos, não, vamos seguir mesmo assim, tem uma regra, tem uma norma, mas vamos seguir mesmo assim. Precisa de coragem para isso, né? Porque vai ter multa,
Depois do embargo, a coisa pode ficar pior. Enfim, eu não sei quais são efetivamente todas o desenrolar da coisa, mas se você desobedece, né, multa, enfim, são várias coisas que podem suceder a esse tipo de situação. Mas Zorobabel e Josué, ou Jesua, e todos os líderes e os homens continuaram a obra, mesmo com aquela carta do rei. É claro, estamos falando do Velho Testamento, mas percebem que no capítulo 5, no versículo 3, nesse tempo veio a eles Tatenai, governador da quem de Eufrates, e Setar-Bozenai e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificar esta casa e restaurar este muro? Não era coisa pouca, era o governador que veio a eles dizendo: opa, peraí, o que está acontecendo? Já não foi falado para vocês pararem esta obra? Por que vocês estão continuando? O rei já não escreveu uma carta dizendo para cessar a obra? Por que vocês continuam? Eu dei um exemplo aqui de questões simplesmente patrimoniais ou físicas. Por que paramos a obra do Senhor? Por que paramos de evangelizar muitas vezes? Por que paramos a busca pela santificação? Por que paramos os ministérios? Quando o Senhor está dizendo continua. Não tem nenhuma lei que impeça você de evangelizar. E se alguém inventar alguma lei que impeça você de proclamar o meu nome entre os seus amigos, entre os seus colegas, ou entre a sua família, pode saber, pode ter certeza que essa lei não parte de mim. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Não estamos falando de coisas físicas. Estamos falando do trabalho do Senhor. Estamos falando da obra do Senhor. Não há nenhuma lei que homem algum possa proclamar aqui nesta terra que suplante a palavra de Deus, que vá além daquilo que Deus determinou para nós. Precisa coragem para isto, porque os tempos que vivemos são tempos difíceis. O tempo que aqueles homens estavam vivendo era um tempo difícil, porque o próprio governador perguntou: quem deu ordem para vocês reconstruírem ou continuarem a obra? E no versículo 4, perguntaram-lhe mais: quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Eu quero saber o nome, uma lista, está aqui, faz uma lista ali, eu quero saber quem. E o medo desse povo, né? Não coloca meu nome não, opa, tenho filhos, opa, não, que é isso? Semana que vem eu vou casar, não coloca meu nome, se eles me prendem, não vou conseguir casar. Ou estou para fazer um negócio da hora aí, não faz isso, se ele me prender, precisa coragem para dizer: eu estou reconstruindo. Precisa coragem para chegar para o governador e dizer: eu estou aqui, dizendo não à ordem do rei. A palavra do Senhor, irmãos, vai dizer: no Senhor o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, verso 58, vamos lá. 1 Coríntios 15, 58. Qual é o nosso trabalho? Construir templos? Não. Qual é o nosso trabalho? Rebocar paredes? Levantar tijolos? Não. Isso pode fazer parte da obra do Senhor, né? Se nós quisermos que o nosso espaço de reunião seja mais prático, mais útil, mais limpo, mais arejado, mais confortável, não há nenhum pecado nisso, e podemos trabalhar. E para mim particularmente isso reflete também o nosso desejo, o nosso anseio por ver a obra do Senhor caminhando, né, de forma também mais aprazível e dando um bom testemunho para aqueles que estão ao nosso redor. Mas o nosso principal trabalho não é este. Paulo vai dizer, capítulo 15, verso 58 de 1 Coríntios: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Qual é o nosso trabalho? Nos manter firmes. Vamos voltar uns versículos anteriores? Está certo, irmão? Verso 50: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Percebam, Paulo está nos levando a pensar nas coisas eternas, nas coisas celestiais. Esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho não é nos perdermos nas coisas desta terra.
O nosso trabalho não é nós ficarmos simplesmente envolvidos somente com as coisas relacionadas a este mundo, porque isso vai passar. O mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que está olhando para os céus, este permanecerá eternamente. O primeiro trabalho do Senhor é olhar, ou de Paulo aqui, ou de Deus através de Paulo, é fazer-nos olhar para as questões vindouras, para aquelas coisas que estão por vir. Versículo 53, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Porque é o que faz nos perder o foco dessas verdades. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso trabalho é pensar nas coisas eternas e não permitir que o pecado que está aqui em mim faça-me perder este foco. Posso trabalhar, devo sustentar minha família, devo arrumar a minha casa, devo ajeitar o meu jardim, devo pintar o muro da minha casa. Tudo isso, nada disso está errado, mas que estas coisas não nos façam perder o foco do que é principal. Cristo um dia voltará e nós estaremos com Ele. O pecado vai fazer-me perder isto de vista, mas o nosso trabalho não é vão no Senhor quando nós paramos, oramos, jejuamos se preciso for, nós buscamos a Deus na sua palavra, para estarmos sempre olhando para estas verdades, sempre percebendo aonde está o nosso coração. Estou 16 anos parado com esta construção que o Senhor quer realizar aqui. Quanto tempo eu estou parado nesta construção, nessa reconstrução do meu relacionamento com Deus, do processo de santificação? O quanto que a volta de Cristo realmente é algo real, vivo na minha vida? Este é o nosso trabalho. Este é o nosso trabalho. Este é o meu trabalho. E este é o seu trabalho. Quando fizermos isto, o Senhor Jesus Cristo haverá de realizar todas as coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Portanto, é preciso coragem para nós fazermos isto. É preciso coragem nesse tempo que temos para trabalhar em prol deste foco, deste objetivo maior e deste crescer como filhos de Deus nesta terra na qual vivemos. Portanto, Ageu e Zacarias vão trazer para aquele povo uma palavra profética. Independente de quem seja, é o Senhor quem está fazendo, é o Espírito Santo que está fazendo. É uma palavra de coragem para muitas vezes lutar contra as situações vigentes deste mundo, contra as discordâncias e contra as correntes contrárias que vamos enfrentar. Mas também é uma palavra de ânimo. Ageu, na sua característica, nas suas profecias, tinha um viés mais voltado para animar o povo para a reconstrução do templo. Zacarias tinha também a ideia de reconstrução do templo, porém a sua ideia era mais de animar o povo com relação às bênçãos que viriam por conta dessa mudança da condição do coração do povo. Porque eles pararam 16 anos e estavam arrumando as suas casas, como nós falamos, porque eles perderam o foco. E Zacarias vai dizer: escuta, se vocês retomarem a reconstrução do templo, bênçãos virão. Nós não vamos passar por todas as bênçãos aqui de Zacarias, mas se você olhar, abrir lá em Zacarias, rapidinho, como eu disse, não temos tempo para passar por todas estas promessas, mas no capítulo 1, do verso 7 a 17, eu vou falar rapidamente aqui. Zacarias vai falar a respeito do homem entre as morteiras. Fala de proteção do Senhor, protegendo o povo das nações. Do capítulo 1, do 18 a 21, fala de 4 chifres contra 4 ferreiros, ou seja, fala de nações, 4 nações, que Daniel também vai falar. E Zacarias vai rever ou reviver, reler essas possíveis investidas de nações contra Israel, mas Deus protegendo Israel, se eles mudarem a sua condição do coração.
O homem com cordel, também proteção, do capítulo 2, do verso 1 ao 13. Quarta visão que Zacarias vai ter, do capítulo 3, do verso 1 ao 10, fala de Josué, o mesmo Jesua, ou Josué, o sacerdote com as vestes limpas, ou seja, Deus vai restaurar o rito sacerdotal no meio do povo. Quinta visão, capítulo 4, verso 1 a 14, o templo acabado. Zacarias profetiza a respeito do fato de que o templo será terminado. Profecias para curto prazo: proteção, pureza, tirada da iniquidade, o templo terminado. Capítulo 5, do verso 1 ao 4, ele vai ter a visão de um rolo voante, falando sobre a lei, falando sobre a observação da lei do Senhor, e a punição contra a iniquidade de não observação da lei do Senhor. Capítulo 5, do verso 5 ao 11 também, a tirada da iniquidade do povo. E capítulo 6, do verso 1 a 8, uma visão sobre 4 carros e o sacerdote, também proteção contra os inimigos, aos que retornaram do exílio. Desta forma, Zacarias vai prometer essas verdades ao povo, vai prometer essas bênçãos ao povo, e ele está dizendo: mudem o coração de vocês, creiam em Deus, passem a reconstruir o templo. Vocês passaram muito tempo pensando nos problemas, pensando nas adversidades. Parem com isso, mudem a atitude de vocês e Deus vai abençoar vocês. São promessas futuras, mas promessas futuras próximas. Mas Zacarias também vai falar sobre promessas futuras distantes, porque todas essas promessas que ele fala ao povo vão se cumprir única e exclusivamente em Cristo Jesus, na sua totalidade. Portanto, quando nós olhamos para Zacarias capítulo 14, a glória futura da cidade de Deus, não sei como é que está aí na sua Bíblia, mas a partir do versículo 16 do capítulo 14: todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fala do milênio. E para celebrar a festa dos tabernáculos. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei do Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela chuva. Se a família dos egípcios não subir nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa dos tabernáculos. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos: santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor dos Exércitos. Todos os que oferecerem sacrifícios virão, lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor dos Exércitos. Promessas futuras que só se cumprirão em Cristo Jesus, quando do milênio Ele estiver reinando com aqueles que aqui estiverem na terra. Irmãos, o que é isto para a igreja? O que é isto para nós? Senão as promessas de que esse nosso trabalho não é vão no Senhor. A igreja vive mediante a palavra dele, profetizada, está aqui, basta que nós apliquemos e vivamos com coragem nesse trabalho de lutar contra o nosso próprio pecado, que faz o quê? Turva o nosso propósito, o nosso objetivo, que é olhar para as coisas eternas. E o Senhor nos promete bênçãos maravilhosas aqui nessa terra. Não nos faltará nada que nós necessitarmos. Deus em Cristo suprirá cada uma das nossas necessidades. Mas não são essas somente as palavras ou as profecias ou as promessas que nós temos de Deus. Nós temos a promessa de que, por mais que a tribulação do tempo presente possa ser grande, não se compara com a glória que está por vir. Para nós como igreja, nós temos uma glória eterna esperando-nos. Basta apenas que olhemos para essas profecias, para as promessas que o Senhor tem na sua palavra, olhemos para ela e não permitamos que o pecado que está em nós, que muitas vezes nos assedia constantemente, permita-nos tirar o foco, perdemos o propósito, perdemos o objetivo principal, que é olharmos e vivermos para pensarmos eternamente ou constantemente na glória que está por vir. Que Deus nos abençoe e assim possamos servir ao Senhor nesse tempo que aqui está, de forma particular, como famílias que somos, como igreja que somos, servindo e buscando servir ao Senhor em todo o tempo, proclamando o seu reino e a sua palavra. Que Deus nos abençoe
e que o trabalho que Deus fez para com o povo de Israel ali na reconstrução do templo possa servir para nós, para entendermos que o Senhor quer também que nós estejamos reconstruindo esse relacionamento com Ele a cada dia que foi quebrado lá no Jardim do Éden pelo pecado. Reconstruamos isso, façamos isso até o dia que o Senhor Jesus Cristo retornar para nos levar para estarmos com Ele eternamente na glória. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor, e assim estaremos encerrando o nosso culto desta manhã. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor fala aos nossos corações através da Tua palavra. O Senhor fala conosco através de homens que muitas vezes não sabemos, não compreendemos, não sabemos de onde vem, mas o Senhor usa homens, assim como usou Ageu e Zacarias, para fazer-nos, ó Deus, restaurar a alegria, restaurar o ânimo, o desejo e a perseverança, ó Pai, de continuar servindo ao Senhor. Sabemos que temos lutas, adversidades, como cantamos há pouco, mas o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, quando olhamos para a sua cruz, o poder dela de vencer o pecado e a morte, dá-nos, ó Deus, toda a ideia, toda a certeza, a firme esperança de que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. E assim, ó Pai, possamos seguir hoje, amanhã, e até o dia que estivermos aqui nesta terra, nesse trabalho, nesta obra, nesta luta constante contra o pecado, mas também certo de que o Senhor está conosco e o Senhor haverá de fazer-nos vencer esta guerra que temos constantemente, e assim, ó Pai, possamos ser vencedores mesmo em Cristo Jesus, e o Senhor nos usando para a Tua honra e para a Tua glória. Muito obrigado, Deus, abençoa-nos nesse tempo, abençoa o nosso almoço logo mais, o almoço que será servido, o tempo que vamos ter, ó Deus, de comunhão também, de conversa, que em tudo o Senhor possa ser glorificado em nosso meio, através das nossas conversas e também da nossa comunhão e amizade. Pedimos a Tua graça, abençoe o alimento que vamos tomar, que tudo seja santificado pelo Senhor mesmo, e abençoe a mesa de cada irmão aqui. O Senhor continue suprindo a sua necessidade, e aqueles também que não chegaram, que o Senhor possa estar abençoando. Nós oramos, agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor.